Olá, taurinos. Boa tarde. Eu sou a Lígia, taróloga. Bem-vindo ao canal Vida e Universo. Hoje vamos tirar umas cartinhas aqui para entender como que vai ser seu final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 7 de novembro, e a gente vai ver então a energia hoje, de amanhã, de domingo, para ter uma noção aí do que nos espera nesses próximos dias aí do fim de semana, tá bom? Eu vou começar tirando nesse oráculo aqui, que são dos dragões estelares, mas antes eu vou pedir para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu receba as mensagens que eu busco, as respostas que eu procuro, de forma limpa e direta, para os taurinos entenderem direitinho o que vai acontecer aí no final de semana deles, sem que meus medos, desejos, pensamentos e sentimentos interfiram na minha tiragem ou na minha leitura, tá bom? Vamos buscar uma mensagem clara para os taurinos e vamos lá. Vamos ver. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, também pode não ressoar e tá tudo bem, tá? Isso é normal, comum, a gente tá falando com muitas pessoas, né? Se ressoar com você, por favor, comente para eu saber, tá? E siga o canal, né? Siga não, se inscreva. Eu tenho mania de falar siga como se fosse o Instagram, mas se inscreva no canal, tá bom? Vamos lá. Liberdade, livre-se das amarras. Gente, essa carta, bom, já diz tudo, né? Essa carta fala sobre liberdade. Sobre não deixar que nada, nem ninguém, nenhuma situação te prenda, tá? Você, quando escolhe uma situação em que você precisa ceder algumas coisas ali, tudo bem, tá tudo certo, né? Não é tudo do jeito que a gente quer na hora que a gente quer. Mas entenda que nada pode tirar a sua liberdade, a sua autenticidade, tá? Você não pode nunca deixar de fazer algo porque alguém não deixa você fazer. Você pode deixar de fazer algo porque você escolhe não fazer para o bem de uma relação, para o bem de uma interação ali no trabalho, na família, com o marido, namorado, né. A gente tem que entender que são escolhas, que o que a gente escolhe abrir mão, a gente está escolhendo, não está se sentindo obrigado àquilo, tá. Então entenda que nada pode te amarrar, tá. Aquilo que você gostaria de fazer e deixa de fazer é uma escolha sua, sempre uma escolha sua, tá. Nunca imposição de outra pessoa. Então, preserve a sua liberdade, a sua essência, a sua autenticidade, e entenda, quem entra na tua vida para te amarrar, não é para estar na tua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos tirar o tarô aqui agora para a gente entender. Eu vou tirar cartas primeiro falando da questão financeira profissional, ainda que seja fim de semana, é bom a gente saber a energia, né? Se vai acontecer alguma coisa. E depois eu vou tirar para a energia da vida amorosa também, tá bom? É mais do que energia, né? Eu vou tirar aqui 9 cartas, então vai contar uma boa história aqui pra gente. Vamos lá. Vou pedir pro tarô ser claro o que pode acontecer na vida do taurino aí, neste final de semana, na vida financeira profissional. Se tem alguma movimentação. Vamos lá. Rei de paus. Vou mostrar as cartas para vocês, tá? 9 de paus e 6 de ouros. Depois, 10 de ouros, 8 de copas e mundo. 4 de ouros, 7 de copas e 5 de copas. Vamos ver o que o tarô tá falando aqui pra gente. Eu tirei isso aqui para saber da vida financeira, tá? Profissional. Às vezes você não vai trabalhar, não vai fazer nada no fim de semana, mas é energia, tá? Aquilo porque a nossa energia está sempre movimentando a nossa vida, né? Mesmo que a gente não esteja agindo, né, diretamente numa área da nossa vida, a nossa energia está movimentando a nossa vida, né? Então começa com o Rei de Paus. Rei de Paus é a energia da liderança, da energia de quem sabe o que quer, energia daquela pessoa que sabe o que ela quer e para onde ela vai para conseguir isso, as ações que ela tem que tomar, né? É uma carta do naipe de paus, que é fogo, que é vontade, que é inspiração, que é paixão, ou seja, aquilo que você quer, você vai lá e busca, né? E é o rei, né? O rei é o líder, né? O rei é aquela energia de liderança, de realmente ter a visão de onde está indo, para onde está indo e para onde quer ir, tá? A gente vê aqui que tem uma carta de 9 de paus, né? A carta de 9 de paus, ela fala um pouco de cansaço, né? Talvez você já tenha tentado, passado por muitas coisas, ou esteja sobrecarregado no trabalho, também pode ser, tá? Então, esse final de semana mostra que você talvez esteja um pouco cansado e tá te pedindo para equilibrar, tá bom? Equilibra, né? O 6 de ouros aqui, eu não acredito que esteja falando exatamente do dinheiro, mas ainda que fale para você, né, manter o equilíbrio aí nas suas contas, e eu acho que por conta do 9 de paus aqui, ele tá falando muito também de se equilibrar, no sentido de aproveitar o final de semana para
para receber um pouco de atenção, receber de repente você vai receber presentes, vai receber alguma coisa, também tem a questão do merecimento, né, mas é uma carta mais de equilíbrio, tá. E como você aparece bem cansado, é tipo falando, talvez não seja o final de semana ideal para você trabalhar, se dedicar a alguma coisa, tá, talvez realmente você precise dar um tempo aí para esse cansaço, tá. Ainda que você tenha essa energia de rei de paus, né, parece que talvez você seja um pouco aquela pessoa que não quer parar, né. Talvez você esteja com um projeto aí ou com uma ideia de empreendimento, você está muito ali, já está cansado, mas, acha que todo momento é um momento para aproveitar ali para andar mais um pouquinho com esse projeto. Mas eu diria então que se você for mexer com isso esse final de semana, vá devagar, tá bom? Aqui a gente vê que a sua prosperidade meio que já está garantida com esse projeto que você está se dedicando a ponto de chegar no 9 de paus, tá? Me parece muito que o que está dizendo aqui é descanse, calma, né? Descansa um pouquinho, porque você já está caminhando para esse lugar, né? Talvez você tenha que deixar de lado um pouquinho essa loucura que é ficar pensando nisso, trabalhando nisso o tempo todo. Tá me parecendo que você está trabalhando muito, tá? Se você trabalha CLT e tá de folga nesse final de semana, talvez assim, ó, desliga o celular, sabe? Deixa as pessoas para trás, não fica pensando em trabalho, deixa isso para lá, tá? Mas aqui também tá me falando mais com essas pessoas que estão com algum trabalho paralelo ou com algum empreendimento, projeto novo, que estão trabalhando demais e o tarô tá falando para você largar de mão, né? Eu sei que é difícil você largar a mão, você descansar, mas vai procurar outra coisa para fazer, sabe? Deixa um pouquinho o descanso também, porque a prosperidade já está garantida para você. Olha aqui o que a gente vê, mundo, né? Talvez te sugerindo, ó, de repente vai dar uma viajada nesse final de semana, nem que seja um bate e volta, né? Vai fazer coisas que trazem realização, que trazem prazer para tua vida, tá? O mundo fala muito realmente de viagem, como a gente tá vendo o final de semana aí, né? Olha só a ordem dessas cartas, ó, tá assim, ó. Talvez, ó, deixe um pouco o trabalho de lado, talvez deixe até um pouquinho a família, né? Assim, vai tirar uma folga da família também, que às vezes a família que dá o trabalho pra gente, né, que fica ali, demandando da gente, vai dar uma viajada, uma passeada, tá. Então, como a gente tá vendo aí a energia do fim de semana, eu acredito muito que também esteja falando nesse sentido, assim, de você aproveitar para fazer coisas que você gosta, deixar um pouquinho o trabalho de lado, um pouquinho desse cansaço aí, de lado mesmo, assim, descansar para se recuperar para a semana, tá bom? A gente vê muito aqui a energia de que tem quem tá com medo de perder o que já conquistou, né, que não quer muito soltar, tá um pouco assim apegado demais ao que está construindo, ao que está fazendo, ao projeto que está se dedicando, tá? A gente está vendo esse apego aqui de não quero soltar, então talvez exista uma teimosia assim. O tarot está falando, vai descansar, mas se ainda fique, ai meu Deus, não, eu tenho que fazer algo, não quero, não vou sair daqui porque tem coisas para fazer, né? É muito com aquela sensação de que se você não fizer nada esse final de semana, você vai meio que perder alguma coisa, perder uma chance, perder uma janela, perder um tempo precioso que você podia estar se dedicando. Então eu vejo uma energiazinha tua ali ainda querendo resistir, tá? E a gente vê o sete de copas. O sete de copas fala muito de fantasia, ilusão, né? Então talvez assim, ó, besteira você fazer isso, né? Besteira você ficar apegado, você tem muitas possibilidades aí que você, né, muitas chances de você se dedicar, muitas chances de você sentar e se dedicar àquilo que você quer. Tem outras coisas para fazer agora, né? Você tem muita opção. Então, eu acredito que o sete de copas aqui não é. Porque a gente fala o sete de copas muitas vezes negativo, né? Como se fosse uma pessoa que está confusa, que não sabe o que quer. Mas eu acredito muito que o tarot está te aconselhando, né? Solta um pouco esse quatro de. Opa, esse quatro de ouros. Vai para o sete de pá. Eita, nós, é sete de. Quatro de ouros e sete de copas. Vai para o sete de copas, né? Tem outras coisas para você ver, outras possibilidades para você se dedicar nesse fim de semana, tá? E aí tem uma carta aqui no final que fala de decepção, né? Olha, eu diria o seguinte para você, tá? Ainda que tenha essa carta também de oito de copas, que é uma carta meio pesarosa, né? Eu acho que o tarot tá falando para você que essa sensação que você tem de não posso soltar, não posso abrir mão do tempo do fim de semana para para me divertir ou fazer uma viagem, porque eu preciso trabalhar, é uma energia que te traz uma energia também de
culpa. De culpa, tanto se eu entendo que você não consegue meio que soltar, porque você se sente culpado de soltar, soltar que eu digo, abrir mão desse tempo de dedicação ao trabalho, mas eu também sinto uma culpa que quando você fica muito nisso, você também se sente culpado no sentido de, eu sei que eu tô me exaurindo, eu sei que eu tô trabalhando demais, eu sei que eu tô cansado, como a gente viu, eu sei que eu preciso abrir mão um pouco e não conseguir abrir mão, sabe? Então te dá também aquela sensação de culpa, de arrependimento, puxa, passou um final de semana de sol, podia ter feito outra coisa. Então eu vejo assim, ó, que de um jeito ou de outro você se pega um pouco na culpa, assim, sabe? Você se sente culpado tanto em escolher em soltar como em escolher em manter o trabalho no fim de semana, né? Mas o que o Tarot tá recomendando aqui pra você é, ó, você tem muitas possibilidades de atividades no fim de semana, você tá cansado, tá precisando equilibrar, tá precisando descansar, de repente vai fazer uma viagem, deixa para trás essa ânsia de produzir, 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 que teu, a tua prosperidade já tá garantida, né? Você já conquistou coisas, você já tá se equilibrando, ou talvez vá se equilibrar, tá? Você vai chegar nesse equilíbrio, não precisa ter medo de perder, você vai prosperar, tá bom? Não tá dizendo que a prosperidade chega no final de semana, tá falando o conselho aqui de como você deve agir, né? Porque sua prosperidade já tá chegando, tá? Então você não precisa ficar tão afoito também, tão preocupado com isso, a ponto de não soltar de jeito nenhum, tá bom? Deixa eu ajeitar as cartas aqui. Agora eu vou tirar uma carta da vida amorosa pra gente entender direitinho como é que. Se tem alguma movimentação. Porque assim, ó, você ficar trancado em casa trabalhando, difícil ter movimentação na tua vida amorosa, né? No máximo vai ter uma briga aí com o marido, com a esposa, que quer fazer alguma coisa e você quer ficar trancado em casa. Mas vamos ver. Vamos ver a vida amorosa do Taurino, o que pode acontecer no fim de semana, se tem alguma movimentação. Vamos lá. Olha só. Rainha de paus. A outra tiragem abriu com rei de paus, né? Rainha de paus, cavaleiro de ouros, vida amorosa, hein, gente? Cavaleiro de espadas, movimento, as de paus, 10 de paus, 9 de ouros. Vamos ver. Rainha de copas, 10 de copas, 7 de ouros. Gente, tô falando, não vai ficar trancado em casa trabalhando que tem coisa pra acontecer na vida amorosa, tá? Então, assim, ó, o que que eu vejo? Você, seja homem, seja mulher, uma energia muito magnética, tá? Você realmente, assim, tá num bom momento, tá numa energia que tá atraindo pessoas, atraindo. Ainda que você não perceba, você tá nessa energia, tá? Você talvez tenha passado um tempo aí se recuperando de algo, se dando mais atenção, algo nesse sentido. O fato é que você tá nessa energia, tá? A energia da rainha de paus, que é a energia magnética mesmo, aquela energia que atrai, né? Aquela rainha que também sabe o que quer e o que não quer, o que aceita e o que não aceita, assim como a energia do rei de paus, né? E aí a gente tem 2 cavaleiros, gente. Olha só, 2 cavaleiros. O cavaleiro de ouros, ele fala sobre um movimento lento, porém um movimento contínuo, constante, concreto, para construir algo. E o cavaleiro de espadas fala sobre um movimento super rápido. É aquela pessoa decidida que vai lá e vai atrás do que quer, tá? O que que eu vejo aqui? Você tá atraindo alguém que vai chegar esse final de semana super determinado, tá? A chegar até você, a conseguir entrar em contato com você, ou conversar com você, te chamar para fazer alguma coisa, e com essa intenção de construção, ou seja, com uma proposta concreta, tá? Ainda que não faça a proposta agora, a pessoa tem essa intenção de construção de algo, tá? Então, o que me parece que está chegando alguém na tua vida esse final de semana, que pode ser novo, pode não ser, tá? Que vai chegar determinado, né, a construir algo com você, a te levar a sério, tá bom? E aí a gente vê o seguinte: 10, as de paus, 10 de paus e 9 de ouros, tá? As de paus, nossa, empolgação.
Se essa pessoa chegar, você vai ficar empolgadíssima, tá? Você vai ficar, nossa, agora vai. Ah, encontrei alguém assim que me movimentou, que fez eu querer fazer alguma coisa, que fez eu querer, de repente, dar atenção para o relacionamento, tá? Ainda que você esteja num momento muito cansativo, né? A gente viu que você está trabalhando muito, a gente viu que, assim, pode estar acontecendo outras coisas na sua vida, tá? Que fazem você se sobrecarregar, ter muitas demandas, mas o tarot tá pedindo para você abrir um tempinho para a vida amorosa, porque assim, ela pode te levar para um lugar de muita satisfação, tá? Você aceitar essa pessoa, ou aceitar dar um tempo no trabalho para sair, vai te trazer muito bem-estar, muita, assim, essa carta também fala de aproveitar aquilo que já se conquistou, né? Então você vai aproveitar muito a presença do outro, né? Vai poder usufruir um pouco do que você já conquistou, tá? Então, assim, ó, essa pessoa vem e ainda que você esteja cansado, vai, assim, sabe? Se abre para isso, né? De repente você vai ter um programa diferente no fim de semana com alguém, alguém te traz um convite, tá bom? Pode ser, tá? E olha só, não tem como, né, gente? Olha aqui, rainha de copas, 10 de copas, aí depois tem um 7 de ouros, tá? O que que eu vejo aqui? O 7 de ouros aqui, eu falo, me traz muito que você estava esperando por isso há um bom tempo. Uma pessoa aparecer, uma pessoa nova que te despertasse isso, essa vontade, né? Às vezes você estava esperando muito tempo uma pessoa voltar, né? Uma pessoa se reconectar com você, pode ser também, tá? De qualquer jeito, você estava na espera. Você estava esperando ver se você colhia alguma coisa daquilo tudo que você já plantou, né? Que pode ser tanto de autoestima, tanto de bem-estar, como às vezes da própria pessoa, se é uma pessoa do passado, às vezes você já tiver algum envolvimento e você estava esperando que ela reconhecesse tudo que você já investiu, né? Então eu acredito que essa carta fala muito do que você estava esperando essa pessoa, tá bom? Esperando uma pessoa chegar na tua vida ou essa pessoa chegar na tua vida. E olha só, não tem dúvida de que você tem que abrir um espaço esse final de semana para largar a mão do trabalho e dar espaço pro amor aqui, né, para as relações, né? Porque, ó, rainha de copas é a master da naipe de copas, né? É a rainha que ama em profundidade, que tem empatia, que se sente bem. Ela também fala um pouco de autoestima, né? De saber o próprio valor no sentido de eu me amo também, eu tenho amor próprio, né? E aí, de repente, chega uma pessoa que vai te trazer essa super empolgação do As de Paus, e você tá num lugar de se amar também, né, então você consegue selecionar bem também, identificar bem se aquilo vale a pena ou não vale. Mas olha aqui, a resposta do tarô, super vale a pena, tá? Super vale a pena se abrir e dar essa janela para essa pessoa, tá bom? Se ela é uma pessoa do passado, né, que talvez você já tenha um envolvimento e por qualquer que seja o motivo vocês estavam afastados, ainda que ela tenha errado com você, o que que o tarot tá falando? Se essa pessoa voltar, ela vem com a ótima intenção, tá? E aí cabe a você saber fazer essa seleção. A gente tá numa energia de rainha de copas e rainha de paus aqui, né? É a energia das rainhas. A energia de rainha é uma energia de estar no seu lugar, o feminino no lugar, né? Se for homem também, tá bom? A gente tá falando aqui de confiança, de amor próprio, né? Então você tem toda a condição de fazer essa seleção aí, de fazer essa filtragem, de fazer a observação de comportamentos, tá bom? Pode ser que alguém que já te cansou, né? Pode ser também, né, de repente aconteceu alguma coisa no passado em que você viu que a pessoa só pensava nela ou ela estava focada no trabalho. Pode ser algo assim também, tá? Uma pessoa do passado ou uma pessoa nova realmente, que aí é esse contexto que eu desenhei aqui para vocês. Se for, você tiver num relacionamento, o que eu acredito aqui é que talvez a pessoa proponha vocês fazerem alguma coisa diferente, né? Até porque a gente já tem um conselho do tarot de você viajar, então pode ser que a pessoa faça esse convite para você viajar e tá falando, não, tudo bem, você tá cansado, a gente já viu lá no 9 de paus, agora a gente tá vendo o 10 aqui. Mas vai ser um momento de união, sabe? Que vai fazer bem para a relação, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, o tarot tá falando para você dar um tempo do trabalho nesse fim de semana, abre um espaço para o amor, né? Você estando já numa relação ou não, dá um espaço para o amor. Se for uma pessoa do passado ou uma pessoa nova, ela vem com ótimas intenções. E se você está numa relação, ela quer se reconectar com você, tá? E vai ser muito bom se você aceitar esse convite, tá bom? Eu vou pegar mais um conselho aqui desse deck aqui.
esse oráculo para ver qual que é o conselho que ele pode dar para os taurinos aí para o final de semana. Vamos ver. Qual que é o conselho para os taurinos para o final de semana? Vamos ver. Liderança. Sabe o que essa carta fala? Ela fala de liderar a própria vida, tá? Então, assim, ó, a decisão do que você faz ou deixa de fazer é sempre sua, tá? Mas ela também fala de você se priorizar, tá? Você ser líder da sua vida não é só fazer o que você precisa fazer, é você fazer o que você quer fazer, porque quem decide é você, tá? Então, assim, é demanda de trabalho, é esgotamento, meu, você manda na tua vida, sabe? Você não precisa ficar escrava do trabalho, escrava do dinheiro, né? Você lidera. E a liderança aqui, a gente está falando de liderar a própria vida no sentido de você escolhe aquilo que é bom para você. Se você está cansado, o bom para você é descansar, não é continuar se cansando e trabalhando, né? Então, é um, é você ter autopercepção, sabe? Daquilo que o que você precisa agora. O que que é bom para você nesse final de semana, o que que é bom para você fazer? Será que é sentar numa mesa e ficar trabalhando? Ou será que é uma descansada? Será que é uma viagem? Será que é de repente aceitar um convite para sair de alguém que vai aparecer, né? O que que é bom para você agora? O que que te faria bem? Ainda que você ache que você precise trabalhar. Então, a liderança é muito nesse sentido, tá? No sentido de decida aquilo que é bom para você, seja líder da sua vida, das suas necessidades, saiba quais são as suas necessidades também, tá bom? Então acredito que é isso. Se você gostou, dê um joinha para mim aqui. Se ressoou com você, por favor, me conta nos comentários. Se te interessar fazer uma tiragem individual, eu vou deixar aqui meu contato na descrição do vídeo, tá bom? E aí é só me chamar. E é isso, gente. Bom final de semana.